Wade Wilson estão isolados do mundo de maneiras que desafiam a própria imaginação. Wade Wilson, já condenado à morte por uma série de crimes que chocaram o mundo, se encontra enclausurado em um local onde até o tempo parece congelado, afastado de qualquer traço de humanidade. Mas será que esse isolamento extremo é realmente justiça? Ou uma crueldade camuflada? Um tormento psicológico disfarçado de correção? Condenado por atos de violência indescritível, Wilson era conhecido não apenas por liderar uma das organizações mais temidas, mas também por seu caráter impiedoso. Agora, preso à espera de sua execução, resta uma pergunta: qual o impacto desse confinamento total em alguém que já foi capaz de atos tão monstruosos? O que se desenrola por trás dessas barreiras inexpugnáveis, onde até mesmo o ar parece mais denso e o silêncio é cortante? Vamos descobrir que os crimes pelos quais ele foi condenado, muitos ainda não totalmente explorados, refletem a verdadeira face de quem habita essas celas. Nos próximos momentos, vamos mergulhar profundamente na mente de um homem que já ultrapassou todos os limites e nos horrores que o levaram até aqui. Wade Wilson. Eles o conhecem como o assassino Deadpool. Ao contrário do personagem de quadrinhos que compartilha o nome, Wade Wilson é um estrangulador em série. Seu sorriso arrogante é a única resposta que ele oferece no tribunal. No tribunal do condado da Flórida, todos os olhares estavam voltados para Wade Wilson. O homem, coberto de tatuagens, incluindo uma suástica nazista tatuada no rosto, exibia uma expressão gélida e intimidadora. Com uma presença que irradiava ameaça, ele parecia impenetrável, indiferente ao caos que havia causado. Agora, aguardava o momento crucial, ouvir a sentença que decidiria seu destino. A sala estava carregada de tensão e o silêncio era pesado, interrompido apenas pelos passos calculados do juiz, prestes a anunciar o veredito. Mas antes de conhecermos seu destino e entendermos as condições da prisão onde está detido, vamos explorar como Wade Wilson chegou até aqui. Crimes e sentença. 7 de outubro de 2019 é um dia ruim em Cape Coral, Flórida. Uma mulher é estrangulada em casa, outra desaparece a caminho do trabalho, uma terceira mulher é atacada e a casa de um casal é assaltada. Tudo obra de um homem desequilibrado, Wade Wilson. Na noite de domingo, 6 de outubro, Christine Melton, uma garçonete de 35 anos, sai para se divertir com sua amiga Stephanie. As duas vão ao Buddha Bar para curtir uma banda. No mesmo local, Wade Wilson e sua namorada, Melissa Mons, também estão. Em determinado momento, Wade e Melissa encontram Jason, e Wade tenta convencê-la a ir com ele para a casa de Jason, mas ela recusa. Irritada, Melissa vai embora após uma discussão, deixando Wade com o carro dela. Depois disso, Wade e Jason conhecem Christine e Stephanie, com Wade se apresentando como JR. Naquela época, ele parecia amigável e charmoso, e as garotas não tinham motivos para ter medo, pelo menos ainda não. Quando o bar fecha às 2 da manhã, JR e Christine estão se dando muito bem, e o grupo decide continuar a noite na casa de Jason. Lá, enquanto JR e Christine se envolvem no quarto, Stephanie e Jason conversam até ele decidir encerrar a noite. Ao tentar sair, Wade não consegue dirigir o carro, que é de Melissa e tem câmbio manual. Ele mal consegue engatar a ré, deixando Christine e Stephanie confusas. Percebendo que Wade não sabe dirigir o carro, as amigas pedem um Uber para ir embora, mas Wade insiste em acompanhá-las, deixando o carro para trás. Christine está em perigo, mas não tem ideia disso. Wade a ataca assim que ficam a sós, tentando colocar seu corpo no porta-malas do carro, mas não consegue carregá-la sozinho e acaba a deixando no chão, roubando seu carro. Por volta das 9 da manhã, ele liga insistentemente para Melissa Mons, com quem saiu na noite anterior. Ele quer buscá-la,
Mas ela ainda está irritada por ele ter pegado seu carro. Finalmente, ela pede para que ele a encontre no trabalho, em Fort Myers. Ela espera que ele esteja dirigindo seu carro, mas na verdade, ele aparece no Nissan preto de Christine, sem que Melissa saiba que ele acabou de assassinar a dona do veículo e que ela pode ser a próxima vítima. Ele sai do carro e espanca brutalmente a mulher, fugindo em seguida no Nissan de Christine. Em Cape Coral, avista Diane Ruiz, uma mãe de 43 anos que está a caminho do trabalho. Wade a convence a entrar no carro e a ataca enquanto dirige. Ao empurrá-la para fora, ela ainda está viva, mas ele a atropela repetidamente até que, em suas palavras, ela pareça espaguete. Quase 11h30 da manhã, ele cobre o corpo dela com detritos e a deixa em um terreno vazio atrás do Sam's Club. Levará 3 dias até que a polícia a encontre. Enquanto isso, ele retorna a Fort Myers, talvez esperando ver Melissa novamente, mas acaba se encontrando com a polícia que o procura desde a agressão a Melissa, sem saber que ele já matou 2 mulheres naquele dia. Ele não é perseguido porque a acusação é de agressão leve, o que não justifica uma perseguição policial. Wade retorna a Cape Coral e visita um conhecido, falando de forma insana sobre ter matado 2 pessoas e precisando de dinheiro ou passagem para sair da cidade. Embora difícil de ver no vídeo, ele está ensanguentado, sem camisa e com dentes faltando, possivelmente perdidos em uma briga. Após Wade sair sem ajuda, o amigo chama o 911, levando a polícia a encontrar sangue de Diane e o carro roubado de Christine, que os leva até o corpo dela. Enquanto isso, Wade arromba uma janela para se esconder em uma casa, mas felizmente os proprietários não estavam lá. Se estivessem, poderiam ter se tornado as vítimas 4 e 5. Enquanto está na casa, ele liga para o pai pedindo dinheiro e uma carona. Felizmente, seu pai interrompe o reinado de terror do filho quando chama a polícia com sua localização. Wade está na prisão desde então. 13 dias depois, leva apenas 1h30 para recomendar a pena de morte. Dadas as informações do caso, nada no histórico ou estado mental do réu sugere que a sentença de morte seja inadequada. A análise deste tribunal de outros casos de pena capital relatados levou o tribunal a concluir que a pena de morte não é desproporcional neste caso. Considerando todas as circunstâncias e evidências, o tribunal não encontra motivos para anular o veredito do júri. A totalidade das circunstâncias justifica que o réu, Wade Stephen Wilson, seja condenado à morte por cada acusação de assassinato em 1º grau. A prisão. Os 274 homens no corredor da morte da Flórida estão trancados na instituição correcional de Union, em Highford, uma prisão que muitos consideram ser um inferno vivo, muito pior do que a morte que os aguarda. Com capacidade para 1.486 detentos, as paredes dessa fortaleza abafada parecem absorver os gritos dos desesperados e o ar é espesso com a opressão e o medo. Highford é um lugar esquecido, isolado, onde o tempo rasteja e as almas que ali se encontram esperam um destino final, que às vezes parece uma libertação. As celas do corredor da morte medem 1,80 por 2,70 metros, como túmulos verticais, onde os prisioneiros aguardam em silêncio, tentando não enlouquecer. A claustrofobia toma conta. As paredes parecem fechar-se lentamente ao redor de cada preso. Quando a execução se aproxima, os condenados são movidos para as temidas celas de vigilância, um pouco maiores, mas ainda mais sufocantes, como se o espaço extra apenas servisse para aumentar o terror da espera pela morte. Cada segundo ali é uma agonia mental, onde a esperança morre antes que o corpo seja levado. As refeições são servidas religiosamente, mas há algo de perturbador no ritual dessas refeições. A comida, entregue em carrinhos isolados, é morna, insípida, e cada garfada é um lembrete cruel de que o tempo continua, que a execução ainda não chegou, mas logo virá.
As celas são frias e úmidas, sem ar-condicionado, e as horas passam lentas, recheadas apenas pelo zumbido de rádios. Não há companhia, não há redenção. Quando Wade Wilson for movido para a vigilância de morte, o verdadeiro inferno começará. Ali, ele ficará ouvindo os ruídos distantes de execuções passadas, imaginando seu próprio fim. Ele poderá tomar banho apenas a cada 2 dias, e cada gota de água será como o tic-tac de um relógio que conta os minutos até o inevitável. Algemado sempre que sai da cela, Wade se verá limitado, controlado, a liberdade já uma memória distante. Quando seu nome for finalmente chamado, quando a ordem de execução for assinada, ele será transferido para o status de vigilância. Um telefonema será permitido, uma última conexão com o mundo que ele já esqueceu. Wade vestirá sua camiseta laranja, enquanto as calças azuis, as mesmas que todos os outros presos usam, serão o último uniforme de sua vida. O corredor da morte não é apenas uma espera para a execução. É um purgatório insuportável, onde a morte pode ser um alívio bem-vindo. Antes da execução, os presos podem pedir uma última refeição com um orçamento de $40. Wade Wilson, um entre tantos condenados, pode solicitar essa refeição, mas o gosto do medo já terá tomado sua boca. O que ele escolherá comer enquanto a morte espreita? Uma escolha final, que talvez não importe, pois o terror que sente será maior do que qualquer alimento. O último pedido assustador. Antes de conhecer o fim, Wade Wilson, já condenado à morte, fez um último pedido que, sem dúvida, vai te deixar intrigado e até um pouco confuso. Afinal, por que ele faria um pedido tão bizarro e assustador? Considerado uma das mentes mais perturbadas da atualidade, não tem mais chance de recorrer de sua sentença. No entanto, em casos como o dele, a defesa pode apresentar recursos que atrasam a execução, o que explica por que alguns condenados na fila da morte levam anos para, de fato, cumprir a sentença. Porém, o último desejo de Wilson foi incomum. Ele pediu ao juiz que acelerasse o processo, que queria ser o primeiro a ser executado e que isso ocorresse o mais rápido possível. O juiz, surpreso com o pedido, disse que poderia atender à solicitação, mas com uma condição. Wilson teria que confessar todos os outros crimes pelos quais ainda não havia sido julgado. Isso porque ninguém pode ser executado com processos pendentes ou investigações inconclusas. Wilson, sem hesitar, confessou tudo. Ele não apenas admitiu sua culpa nos crimes pelos quais já havia sido condenado, mas também nos outros casos que ainda estavam em andamento. Dessa forma, ele eliminou qualquer impedimento legal e acelerou seu próprio destino na fila da morte. Agora, sua execução é iminente, podendo acontecer nos próximos dias, semanas ou até no próximo mês. Mas a grande questão que fica é, por que ele quis isso? Wade Wilson já havia confessado sua culpa. Durante o julgamento, ele nunca demonstrou arrependimento, empatia ou qualquer sinal de remorso. Pelo contrário, sua frieza foi evidente, até mesmo enquanto os familiares das vítimas estavam tomados pela dor e angústia. Ele parecia completamente alheio ao sofrimento que causou, o que torna sua decisão de acelerar a execução ainda mais perturbadora. Será que ele simplesmente queria encurtar sua própria agonia ou havia algo mais sombrio em sua mente? Agora, ele se aproxima do fim. Wade Wilson, o homem que destruiu famílias inteiras, que cometeu crimes tão horrendos que palavras mal podem descrever, verá o cumprimento de sua pena em um sistema de justiça que não o perdoa.